Bem-vindos a mais um episódio do Menin Talk, o podcast das irmãs ginecologistas, hoje desfalcada de uma das irmãs. Eu sou a doutora Rafaela Benin e a minha irmã, a doutora Eduarda Menin, está no México, a convite da Nestlé, como representante de Minas Gerais, a única especialista em obstetrícia de Minas nesse evento. Então é por uma boa causa, né? Uau! E hoje eu trago como convidada uma mulher maravilhosa por fora e por dentro, inspiradora, criadora do Clube Delas, um clube de empreendedorismo feminino, para contar um pouquinho para a gente da sua história, da sua trajetória, da criação do clube e das perspectivas futuras. Bem-vinda, Fran! Muito obrigada. É uma honra muito grande estar aqui, né, para a gente conversar um pouquinho, falar do Clube Delas, falar da minha trajetória. Estou muito feliz, muito obrigada pelo convite. Ai, gente, que fica muito feliz de receber uma mulher assim, né, que inspira tantas mulheres. E é por isso a gente queria conhecer um pouquinho mais da sua história, Fran. Conta pra gente da sua infância, da sua juventude, como que foi sua criação. Aham. É uma história assim muito longa. Eu vou tentar resumir e como que eu cheguei até aqui, quem que é a Fran lá do passado, quem que é a Exato. Fran de hoje, qual que é as perspectivas, né, para o futuro. Eu vim de uma infância muito difícil, muito desafiadora. É, uma família assim com muita dificuldade, né? Dificuldade financeira, e eu tinha uma questão também do alcoolismo do meu pai, que foi uma causa assim que me trouxe prejuízos assim para o meu desenvolvimento. É, ele era uma pessoa muito agressiva, né? E o álcool também acho que exacerbava Exacerba, exato. isso, né? Então eu fui aquela menina assim que foi criada com medo, né? Com medo de dizer não para não desagradar o meu pai. E tudo isso, né, foi me tornando uma pessoa, uma criança, uma adolescente com baixa autoestima, muito tímida e com muita dificuldade de dizer não para as pessoas, com medo de desagradar as pessoas. Porque eu tinha medo de desagradar o meu pai, porque meu pai era uma pessoa violenta. Então eu cresci também com esse medo de dizer não e de desagradar as pessoas. Então isso trouxe muita dificuldade na minha vida. Então, só depois com terapia que eu fui aprendendo a me posicionar, conseguir falar não, né, com jeitinho, que tem Uhum. como a gente falar não, né, Sim. de formas que a gente também não precisa agradar a todo mundo. E foi assim, com o autodesenvolvimento, com terapia, que eu fui conseguindo ser a pessoa que eu sou, né, e hoje ajudar também mulheres que passaram pelos mesmos desafios que eu passei. E eu costumo dizer assim que duas coisas que foram muito importantes para eu ser a pessoa que eu sou hoje, né, foi o autodesenvolvimento, né, a terapia, o autodesenvolvimento e o networking, porque os Uhum. dois me ajudaram a alcançar o sucesso pessoal e o sucesso profissional. E você veio lá do interior, né, Fran? Isso, lá do interior da Bahia, Medeiros Neto, fui criada numa ladeira, a cidade é muito cheia de ladeiras, né, de morros, e isso me fez ter a vontade de escrever um livro e trazer uma referência daquilo que eu vivi na minha infância, que foi numa ladeira. Eu transformei isso, né, numa escrita para ajudar pessoas que passaram pelos mesmos desafios que eu passei a subir suas ladeiras. Então, o livro tá para sair, chama Ah, Ladeira Acima. que chique! Olha só, gente, além de empreendedora, mãe, profissional, agora escritora também. É realmente inspirador, Fran, a sua história, né? A gente que conhece por causa do clube delas e Uhum, dos eventos, das reuniões, a gente já sabe essa mulher realmente guerreira que enfrentou muitas coisas e uhum. chegou até onde está não à toa, né? E não começou com o clube delas. Me conta um pouquinho da sua trajetória profissional antes do clube delas. Você também é Sim. empresária, né? Me conta. Aham, aham. Demorou muito tempo assim para eu começar a ter o meu protagonismo, né? Para eu começar a empreender. Eu trabalhava de CLT, e eu tinha uma questão assim que eu gostava muito, que era receber pessoas, né? Aí eu transformei esse meu gosto num chá da tarde. Eu fazia um chá da tarde com mulheres e ali eu podia, né, trazer algo que eu gostava, que era a mesa posta, de servir, sempre Uhum. gostei. E, ao mesmo tempo, trazer pessoas ali para compartilhar a mesa comigo. Esse eu digo que foi um dos meus primeiros empreendimentos. E foi até a partir dessa mesa de chá
que surgiu o Clube Delas. Antes disso também, por eu ter feito o curso de pedagogia, eu gosto, né, de ensinar, foi o meu... foi algo que também veio da minha infância, mesmo tendo toda a dificuldade ali, dificuldade também de aprendizagem. Eu já tinha os meus desafios ali na infância com meu pai, e ainda tinha uma dificuldade na escola, que me fez ter 3 reprovações. E só hoje, né, eu fui descobrir que eu tinha TDAH, só depois com os meus filhos, investigando os meus filhos, eu fui me identificando. Né? E aí a gente acabou descobrindo também um TDAH. Então, mesmo eu tendo dificuldades na escola, principalmente com os números, meus problemas principais na escola eram com os números, eu tinha um pouco de facilidade de ensinar humanas, seja história, ciências, português, e eu ajudava os meus colegas que tinham dificuldades naquilo que eu sabia, naquilo que eu tinha de melhor, que eu conseguia. E por essa facilidade também de ensinar, uma vez eu fui convidada por uma escola para substituir uma professora que estava de licença maternidade. Eu estava no ensino médio ainda e eu fui substituir essa professora. E a turminha era de alfabetização, então eu ajudei a alfabetizar crianças. Então, aquilo que eu tinha de melhor, que era ensinar, saber ensinar letras, né, no caso, eu usei e eu pude ensinar crianças, eu pude alfabetizar crianças. Hoje, quando eu volto lá na cidade, às vezes eu encontro algumas, né, professora, e eu vejo assim... Nossa, eu estou ficando velha mesmo, porque a gente vê já as pessoas com família, com filhos, né? Então, assim, eu fui entendendo agora que muitos dos desafios que a gente tem, às vezes a gente transforma em propósito. Por que eu trouxe essa história aqui da escola? Porque eu tinha as minhas dificuldades, né, com os números ali, mas eu usava o que eu tinha de melhor também para ajudar pessoas. Então, depois, na vida adulta, eu fiz o curso de pedagogia porque eu me identifiquei com a área, né, do ensino, de gostar de ensinar. E aí também foi um dos empreendimentos depois, acho que foi o primeiro, foi curso, eu comecei a dar curso de culinária para criança, porque eu também gostava de cozinhar, fiz gastronomia, juntei o útil ao agradável. Então, eu fui ensinar crianças lá no quintal da minha casa sobre alimentação saudável, né? E as crianças fazerem receitas. Então, os primeiros empreendimentos aí foram ensinar, né, ter aulas de culinária para crianças, ali no quintal da minha casa, fazer os chás também com as mulheres. Também lá no quintal? Também lá no quintal, que depois eu chamei carinhosamente de Quintal da Fran. E aí, a partir do chá, veio o Clube Delas, né? Uma mesa ali em que as mulheres estavam compartilhando e elas se apoiavam e uma queria saber do negócio da outra e indicavam uma a outra. Eu entendi que aquilo ali era um network, que tinha uma força muito grande. Então, a partir do chá com a Fran, surgiu o Clube Delas, que é esse movimento aí de mulheres, né, que se apoiam. Então, foi assim, uma coisa meio despretensiosa, não era uma coisa que eu sonhava, eu quero criar um grupo de network. Aconteceu, né? As coisas vão acontecendo. E lá, né, na infância, eu tive já essa oportunidade de ensinar, eu usei o que eu tinha de melhor, né? E hoje, no Clube Delas, também eu vejo que o que eu tenho de melhor que eu posso oferecer é saber, né, reunir as pessoas, conectar as pessoas, né, para que elas possam se apoiar. Então, é sobre isso, é a gente ver o que a gente tem de melhor, o que a gente sabe oferecer de melhor, para a gente transformar isso num propósito. Eu acredito que eu transformei, né, questões lá da minha infância em propósito. E quando o Clube Delas começou, era um grupo, né, assim, em Belo Horizonte, reunia várias regiões de Belo Horizonte no mesmo grupo. E aí foi crescendo, e hoje já são várias embaixadas que a gente fala, né, Sim. Já tem embaixadas de funcionários, Lourdes, Ouro Preto, Lagoa Santa. Conta um pouquinho de como que foi esse crescimento do Clube Delas e essa expansão aí em regiões. Várias embaixadas, né? Quando eu criei o grupo, o primeiro, né, que era o Centro-Sul, era Clube Delas Centro-Sul, era um único grupo, que foi, inclusive, no quintal da minha casa, a partir dessa mesa de chá, que eu já contei. Eu tinha vindo de um grupo também de networking heterogêneo, eu participava de um grupo de networking,
E até por isso que eu tive esse insight, né? Mas eu sentia falta nesse grupo, que era heterogêneo, de um espaço mais só para mulheres, em que a gente pudesse compartilhar nossos desafios, nossas dores. Hoje você comentou lá, né, da questão da dificuldade que é para a mulher empreender, né, de ser mãe, dona de casa, né, várias facetas. Então, eu vi essa necessidade de ter esse espaço só para mulheres. Com esse olhar diferenciado. Com esse olhar diferenciado. Então, eu criei primeiro esse grupo, que era lá no meu quintal, a gente fazia os eventos ali. E uma coisa eu busquei, assim, para entender melhor assim, quais eram as necessidades e o que eu podia trazer de diferente em relação a outros grupos de networking feminino que já existiam, né? Então, logo depois da pandemia, foi uma coisa assim que veio muito forte, os grupos de networking feminino, as mulheres se apoiarem mais. E eu busquei, através né, de pesquisas, e eu me identifiquei com um grupo que é internacional, que trabalha com a exclusividade de nicho, de especialidade, em que em cada grupo existe só uma especialista. Isso para facilitar que essa mulher, né, que essa empreendedora, ela seja mais indicada, que ela consiga fazer mais negócios mais ali, espaço, mais espaço, não tendo a concorrência. E eu costumo dizer que a concorrência ela é ótima para quando a gente é o consumidor. Quando a gente é o empreendedor, ser exclusivo é bem melhor. Então, eu trouxe essa ideia da exclusividade e quando eu resolvi implementar isso no Clube Delas, eu entendi que a gente precisaria abrir vários grupos, já que no mesmo ali tinha pessoas do mesmo nicho, da mesma especialidade. Então, com as próprias empreendedoras que já estavam comigo ali no grupo há mais tempo, eu fiz o convite para serem embaixadoras. Elas já tinham uma certa experiência, então a gente pensou ali em 5 bairros estratégicos para a gente lançar o Clube Delas, com esse diferencial da exclusividade. Então, 6 meses depois que nasceu o Clube Delas, nasceram as primeiras 5 embaixadas. Então, depois de mais 6 meses, mais 5 embaixadas, a gente foi fazendo. Então, a gente está a cada 6 meses, até então, né, abrindo novas embaixadas para a gente receber as mulheres que querem ser exclusivas. Porque muitas vezes tem alguma que quer participar de algum grupo e ali a gente já tem uma profissional, por exemplo, lá no Funcionários, a gente tem uma profissional, né, que é a Rafaela, que é ginecologista, a gente não recebe uma outra, né, porque a Rafaela ela é exclusiva ali. Então, quando a gente tem essas pessoas, essas mulheres querendo fazer parte e a gente ainda não tem uma disponibilidade de cadeira, que a gente chama, a gente indica uma outra embaixada para ela participar, ou, então, ela fica nessa lista de espera até a gente abrir uma próxima. E a gente fala dessa disponibilidade quando a gente lança. A gente vai lançar uma próxima agora no Gutierrez, por exemplo. Ah, legal. Então, já tem algumas aí que já estavam esperando. E assim vai acontecendo o movimento. E conta, então, para essa mulherada que está assistindo a gente, Fran, como que é o Clube Delas? O que é? Como que funciona? Sim. O Clube Delas é essa rede de apoio, né, feminino. Porque a gente entende que caminhar juntas a gente consegue ir muito mais longe, né? Uma apoiando a outra, porque quando você tem pessoas ali que você pode divulgar o seu negócio e essa pessoa ela conhece outras pessoas, né? Ela tem outras redes, seja da família, seja da igreja, seja da academia, os amigos. Então você acaba tendo vários vendedores, várias vendedoras ali dentro do grupo para você. Então, essa rede, ela se apoia, assim, divulgando, né, o negócio, né? As mulheres divulgam os negócios umas das outras. E não é só isso. A gente vai, geralmente, com esse intuito de querer vender o nosso negócio, vender o nosso peixe, né? Mas quando a gente chega num grupo de networking, como o Clube Delas, a gente entende que é muito mais do que só fazer negócio, né? É um apoio mesmo para crescimento pessoal, principalmente. Exatamente. Então, a gente tem aí programas de desenvolvimento, né? Pessoal e profissional, que é o TPME. A gente usou esse TPM para dar essa ideia mesmo desse ciclo da mulher. Então, a gente escolhe ali várias áreas, né, sobre crescimento pessoal e profissional, com especialistas, né, do próprio Clube Delas, que contribuem ali com essas mulheres, né, fazendo mentorias. A gente tem o evento presencial, que é o TPME Imersão, que acontece uma vez no ano. E aí a gente leva também palestrantes renomadas, né, de sucesso, para falar ali para essas mulheres. Então, é tudo isso. A gente entende que, para ter sucesso, a gente tem que
cuidar de várias áreas da vida da mulher, né? Do pessoal e depois do profissional, porque acaba que a gente floresce, né, tendo esse cuidado mais amplo, né, mais integral da mulher. Exatamente. E cada embaixada, né? Hoje já são várias embaixadas, né, Fran? Uhum. Eu sou da Embaixada Funcionários, né? Minha clínica fica lá no Funcionários. E a gente faz os encontros mensais, né? Então, cada embaixada tem os seus encontros, onde tem palestras, onde a gente encontra pessoalmente as outras associadas e convidadas. A gente conhece pessoas, a gente tem a possibilidade de aprender sobre o negócio da outra. E é muito fantástico mesmo. Porque, por exemplo, eu sou médica, mas eu hoje também sou uma empresária. Então, tem profissionais da área financeira que ajudam, né? Profissionais da área de marketing. É um universo assim fantástico que te abre oportunidades também. Então, para mim, que entrei, né, numa situação de empresária, e eu nunca tinha empreendido dessa maneira, eu sempre fui médica só de consultório, de atender, estudar e atender paciente. E hoje eu tenho que aprender sobre negócios, né? E eu falo que a gente aprende assim, trocando a roda com o carro andando, né? Então, ter essas profissionais que já entendem de processos, de áreas que são fundamentais ali para a minha empresa, mas que não é da minha formação, isso faz toda a diferença. E a gente tem a possibilidade de conhecer os negócios e as atividades de mulheres que estão passando pela mesma situação que eu, né? Que são mães, que têm essa vida de 1000 jornadas, né? Que a gente tem que, eu falo muito, a gente tem que estar bonita, cabelo pintado, unha feita, andar de salto alto, cuidar dos filhos, fazer atividade física, olhar a alimentação dos filhos, cuidar do negócio. É uma jornada, né? Que só a mulher entende. Exatamente. É por isso que quando eu trouxe essa fala aqui de que eu entendi que precisava de um lugar, né, que a gente tivesse esse apoio umas das outras, é sobre isso, porque a gente entende esses desafios, né, que nós mulheres passamos. Então fica mais fácil compartilhar a jornada. E quando você vai para um grupo ali que tem várias profissionais de várias áreas, sempre vai ter alguma ali que pode te dar um apoio em uma área que você precisa mais. E você também pode ser esse apoio para outra também, né? Outra mulher, outras mulheres que precisam mais, né, daquele cuidado. Então, assim, é muito importante, porque é uma rede que realmente uma pode apoiar, pode incentivar a outra em áreas, né, diversas. Saem muitas parcerias, inclusive, quando a gente faz o evento da regional, que é um evento que a gente une as embaixadas de uma determinada região. A gente traz essa ideia, porque por mais que a gente não tenha ali as pessoas do mesmo nicho, da mesma especialidade dentro de um grupo, quando nós fazemos esses eventos das regionais, como, por exemplo, a regional Copo de Leite, que é a regional que tem Funcionários, Savassi e Lourdes, depois eu posso explicar melhor sobre as outras, a gente acaba tendo nesse evento algumas profissionais do mesmo segmento ou da mesma especialidade. Então, quando a gente une essas empresárias, a gente faz um movimento ali para mostrar que elas podem se apoiar. Exato. E não competir. E não né? competirem. E aí a gente faz uma espécie de hot seat, que elas trazem ali quais são os desafios naquele empreendimento, né? naquela especialidade, naquele segmento. E ali aquela pessoa que é da mesma área, que às vezes já passou por esse desafio, ela pode contribuir. Falar, olha, eu já passei por isso e eu fiz assim, assim, assim. Então, já teve casos assim de nesses eventos saírem parcerias mesmo, elas trabalharem juntas, mesmo sendo da mesma área. Então a gente traz esse olhar, né, de que a gente pode se apoiar mesmo trabalhando com o mesmo negócio. Isso é tão bonito, né? Porque a gente cresce, né, Fran, assim, nos filmes, na escola, com esse ar de competitividade, né? De uma mulher, uma tem que ser mais bonita que a outra, tem que estar por cima da outra, tem que ser melhor que a outra. E não precisa disso, né, Fran? Tem espaço para todo mundo e quanto mais a gente realmente contribuir para o crescimento da outra, a gente também vai crescer junto, né? Exatamente. A gente está ali justamente incentivando, mostrando que todas podem crescer, todas podem florescer. Inclusive, no clube delas, nós temos um símbolo, que é a violeta. Vou aproveitar e falar aqui
que traz justamente essa ideia, né, do cuidado umas com as outras. E a violeta é uma flor que, se for bem cuidada, ela floresce o ano inteiro. Então, a gente traz também essa analogia, que se a gente cuidar, né, umas das outras, todas vão florescer sempre. E é o nosso lema no Clube Delas: cuidar e ser cuidada. Ai, que gracinha, né? E esse olhar da mulher, essa vulnerabilidade da mulher, o que que você acha que é de diferente numa mulher que lidera uma empresa, né? Como que você acha que ser mulher é diferente em lidar nas situações ali de uma empresa, de liderança? Você acha que nosso olhar, né, a nossa sensibilidade Eu ia falar contribui? justamente isso. Eu acho que uma empresa que tem uma mulher ali por trás, ela tem esse olhar de mais sensibilidade com os próprios funcionários, com as próprias pessoas que trabalham ali. O homem é muito mais prático, né? E a mulher tem esse olhar mais sensível. Eu falo assim, até, por exemplo, tem uma data comemorativa, né? Ah, é dia da secretária, é dia da mulher. Geralmente o homem não vai pensar nesse detalhe, né? E a mulher estando ali, ela tem esse cuidado. E mulher gosta desse cuidado. Nossa, lembrou de mim. Então, assim, ter o feminino nas empresas eu acho importante, por isso, por conta desse olhar mesmo, desse cuidado com o ser humano. Ah, fulano faltou, talvez o homem nem preste atenção, e a mulher tem mais esse olhar do cuidado, sabe, da sensibilidade, que eu acho importante ter nas empresas. Acho que toda empresa tem que ter alguma mulher ali também liderando. Ah, com certeza. Agora, infelizmente, né, Fra, ainda existe muito preconceito, né, com o Sim. feminino em algumas áreas, né? E a gente vê, às vezes, relatos de discrepância salariais, preconceitos quando a mulher engravida, né? Quando Aham. passa por algumas fases de vida. Eu tenho pacientes que estão na menopausa Uhum. e falam que, às vezes, elas vão fazer uma reunião, elas estão liderando uma reunião, e aí começa uma onda de fogachos, né, que é Aham. fisiológico e natural, mas que isso as deixa completamente constrangidas, né? Então, Aham. como que você vê que essa força aí da união do empreendedorismo feminino pode modificar essa visão também, né, dos negócios aí em relação à mulher? Aham. Justamente tendo uma mulher na empresa, a gente vai ter também esse cuidado com essas mulheres que estão passando pela menopausa. Uma mulher vai entender muito mais o que ela está passando, aquela outra pessoa está passando. Ou pela Tá? Ou pela gestação, gestação. ou é, por querer engravidar, Exatamente. né? Às vezes eu vejo tantas mulheres com medo de querer engravidar, de falar no ambiente de trabalho que pretendem engravidar, com medo de perder o emprego, de sofrerem Justamente. alguma retaliação. Então, por isso que eu vejo esse movimento aí da força do feminino no empreendedorismo tão importante, porque a gente ainda precisa desmistificar tantas coisas, né? Sim, Parece que a gente tem que se provar o tempo inteiro, né, Fran? exatamente. E cada vez mais a mulher está ocupando esse lugar, né? Então eu acho que vai ficando mais leve, vai ficando mais fácil. É importante. Homens, deem lugar para as mulheres nas empresas. E eu falo, gente, que nós vamos dominar o mundo mesmo, porque a mulher, ela consegue fazer várias coisas, né? Ter Aham, várias atribuições e conseguir fazer bem feito, né? exatamente. Então, você vê, por exemplo, a faculdade de medicina hoje, a maior parte dos estudantes são mulheres. Sim, Né, em cargos de liderança cada vez mais ocupados por mulheres. E eu acho que é muito disso, dessa sensibilidade, né? Conta pra exatamente. mim, Fran, algum caso que te marcou de cooperativismo ou de negócio que foi feito no clube delas? Algum caso assim que te chamou muito a atenção? Eu vou contar sobre um especial sobre sororidade, que é uma fala que você trouxe, Uhum. né? Inclusive hoje nos stories. Eu acredito que no Clube Delas a gente tem muito isso, que é esse apoio umas com as outras e é ter esse olhar, né? E aconteceu, um tempo atrás, de uma das nossas associadas estar passando por uma dificuldade de saúde séria e ela estava sem condições de fazer um tratamento e a gente se juntou ali, a gente fez uma rifa, era um valor alto e a gente conseguiu arrecadar esse dinheiro para ela fazer esse tratamento. Para mim, esse foi o que marcou. A Lorena, ela não tem problema nenhum, ela até gosta assim, de divulgar o que aconteceu, lhe dar força, né, que as mulheres tiveram para fazer a rifa, para apoiar a Lorena nesse tratamento. Então, isso é uma das coisas assim, que mais me deixa feliz, de entender que elas realmente quiseram e puderam assim contribuir com alguém que estava passando por uma dificuldade ali. E, para mim, esse caso marcou.
e eu vi que realmente as mulheres ali têm essa sororidade no clube delas. E mais do que isso, eu falo que o clube delas é mais realmente do que um clube só de networking, né? Porque Sim. acaba virando uma amizade. Exatamente. É isso, a gente se afeiçoa, a gente tem, né, tem reuniões que às vezes são mais sensíveis, tem alguém que está passando por uma situação e expõe, e se abre, recebe acolhimento. Então, além disso, é um espaço de acolhimento também, né? Para a gente poder compartilhar. Eu falo que são as dores e as delícias, né? De ser mulher Exatamente. empreendedora. E a gente acaba fazendo muita amizade, porque você vai se conectando e você vai conversando muito com essa pessoa, se aproximando. Criando vínculo, Então, né? criando vínculo, então não tem como. Você acaba fazendo amizade. Eu falo que eu falo, sim, com a boca cheia. Minhas melhores amigas hoje estão ali dentro do clube delas, porque eu me aproximei, me conectei muito. Então, tenho muitas amigas ainda, velhas amigas, mas eu fiz, né? A Bela é uma delas. Mas a gente vai fazer novas amigas, né? Num grupo de networking, assim, porque acontece mesmo as conexões ali. Isso é o mais bonito, sabe? Que fica. Não é só Eu acho que é o fazer diferencial. negócios. Eu fui em uma ou duas reuniões também de grupos de networking heterogêneos também, mas eu te confesso que eu achei o ambiente tão frio, né? Assim, aquela coisa assim, realmente assim, negócio pronto. E aí eu fui na reunião, eu fui no quintal da Fran, aí cheguei aí no quintal, e eu falei, gente, esse aqui é diferente. Realmente tem tem um diferencial. Tem um acolhimento. A mulher tem esse e a gente precisa diferencial, disso, né? Eu também sentia falta disso nesse grupo que eu participava, heterogêneo. Era muito mais só para negócios, né? E a gente quer, como eu disse, é importante, mas a mulher sente falta disso, desse acolhimento, dessa proximidade, dessa afinidade que às vezes a gente cria, né, umas com as outras. É extremamente importante. E, Fran, conta aqui que o clube delas, inclusive, já ficou internacional. Conta aí essa experiência. Foi ano passado, não foi? Foi ano passado, a gente viajou para Portugal, a gente fez um lançamento lá em Lisboa, depois a gente foi para Paris, fez um lançamento lá também. Nós queremos expandir, por enquanto a gente está só com esses dois. E a gente cresceu para fora até antes de crescer muito aqui no Brasil. Mas a ideia é crescer, dar uma fortalecida aqui também, para a gente continuar expandindo lá fora. Pois é, gente. Então, olha, perspectivas, né, futuras de dominar o mundo, não só dominar Minas Gerais, agora... a gente tem essa missão aí, sabe? E essa visão também. Unir se tornar, assim, o maior grupo de networking feminino com exclusividade. Porque já existe, assim, vários grupos de networking, mas a grande maioria não tem esse diferencial da exclusividade. Ai, gente, maravilhoso. Imagina, você poder fazer negócios, né? Isso. Nos Estados Unidos, no Uruguai, né? É realmente quebrar barreiras. Exatamente. E a gente faz o clube delas em outros lugares, em outros países, né? Por enquanto a gente tem 2, mas é para empreendedoras brasileiras que moram lá, que muitas vezes elas não se conhecem, não têm contato. Então a gente acaba juntando elas, né, nesse grupo, e elas começam a se apoiar também. Então vira ali também uma rede forte para elas, né, fora do Brasil. Maravilhoso. Fran, me conta aqui um pouquinho. Eu sei que você é uma mulher de muita fé. Sou mesmo. Como que a fé te ajudou nesse processo? Eu falo que sim, que a fé realmente foi um grande diferencial na minha vida. Eu fui criada assim numa igreja evangélica, né? Desde a infância, minha mãe sempre levava a gente, então eu sempre ouvindo, né? Ia para a escola bíblica dominical, que é um momento em que as igrejas têm assim, no domingo para ensinar as crianças, né, de uma forma mais lúdica, né, sobre a Bíblia. Então, eu fui criada indo para a escola dominical. Então, a fé foi uma coisa sempre muito presente na minha vida. E eu acredito que foi assim o que realmente me fez acreditar que eu poderia ser quem eu sou, né? Não ter desistido, porque muitas vezes a gente pensa em desistir, a gente fica desanimado, mas lá no fundinho tem a fé que não nos deixa desistir. E é o fôlego de vida, a fé, porque quando a gente perde a fé, realmente é quando a gente perde a vontade de viver e de prosseguir. Então, enquanto a gente tem fé, a gente vai prosseguindo. E eu, assim, acredito que ela foi a grande responsável por eu chegar onde eu cheguei, por eu não desanimar, muitas vezes que eu quis desanimar. A fé, para mim, é a minha bússola. Ai, que lindo. E falando nisso, né? Você é uma mulher linda de 50 anos. Cinquentona. Maravilhosa. Outro dia você colocou nos stories, eu adorei, eu te mandei, né, no inbox.
você estava na clínica de dermatologia onde você faz seus cuidados e você falou, já tem 15 anos que eu me cuido, não só nos procedimentos dermatológicos, mas também atividade física, a boa alimentação, né? De ter essa é difícil, porque você abre mão, às vezes, de prazeres imediatos, Sim. né? Aham. Então, tem que ter essa consciência desse Aham. cuidado. E até eu mencionei isso, porque muitas mulheres, às vezes, acham que é genética, né? Aham. Que é sorte. Chegou muito bem aos 50 anos, nossa, é sorte, a genética dela é muito boa. E muitas vezes não é disciplina. Então, Exatamente. conta pra gente um pouquinho dessa sua rotina de cuidados com a saúde, com bem-estar e como que isso impacta hoje na Fran de 50 anos, pra gente inspirar as nossas mulheres aí que estão seguindo a Adorei, gente. adorei, porque isso é um assunto que eu gosto Ai, muito. pois é. Eu ouço bastante. Nossa, você não parece ter 50 anos. Não, você está mentindo a idade. Eu adoro, né? Porque a gente que é mulher, a gente gosta mesmo de se sentir bem, né? Se sentir bonita. E realmente não foi uma coisa assim de uma hora para outra, né? São anos aí de cuidados, né? Eu sempre fui cuidadosa com a alimentação, por vir, né, de uma família com histórico de diabetes, então eu já tinha esse cuidado. E atividade física, sono, né? Não ficar dormindo muito tarde, não sou de balada. Então, acho que isso tudo influencia, né? Os cuidados estéticos ajudam, mas eles não são os principais, né? Que, assim, o que fazem com que eu esteja bem. Eu tenho certeza que se eu fosse uma pessoa que fizesse tratamentos estéticos e não cuidasse da minha alimentação, do meu sono, não fizesse atividade física, certeza. eu tenho certeza que eu não estaria, assim, me sentindo como eu me sinto. Eu não me sinto com 50 anos. Então, assim, é todo um cuidado, mas, assim, que é um trabalho, né, que vem de anos aí. Ah, isso é, tá vendo, gente? Porque às vezes a gente, como médica, a gente fala no consultório, né, para ter bons hábitos, para se cuidar, para chegar bem aos 50, para chegar bem aos 60. Então, hoje, vendo uma mulher de 50 anos que já tem pelo menos 15 anos, que realmente tem essa consciência, vocês veem que vale a pena, gente. Ó. Bora cuidar, mulherada. As mulheres hoje, as coroas, né, hoje, como diz, elas estão muito melhores, assim, mas porque elas estão tendo mais acesso também, né? Inclusive, não é só o acesso a esses cuidados estéticos, né? A informação, Exato. né? O que faz bem, o que não me faz. Próprio autoconhecimento, né? A gente também está bem. Gerenciamento do estresse, tudo isso, eu acredito que influencia, né? A gente estar bem, a gente se achar mais bonita, ficar mais bonita por mais tempo. É diferente uma mulher de 50 anos hoje com uma mulher de 50 anos de alguns Com anos certeza, atrás. Né? nossa. E como que hoje também a gente, eu falo isso tanto também no consultório, como que a gente estar bem e se sentir bem, isso impacta inclusive no nosso lado profissional, Totalmente, né? totalmente. Autoestima. Eu falo muito de autoestima ali nos meus stories, né? No meu Instagram, porque eu quero incentivar, porque eu tinha uma autoestima baixa. Por conta desses desafios que eu passei na infância, na adolescência, eu era uma pessoa assim que eu não me achava bonita. Aí as pessoas falam assim, não é possível. Mas porque a autoestima não é sobre isso. Não é sobre as pessoas falarem que você é bonita, é sobre você se sentir bem, é o seu olhar. E eu não me achava bonita. Eu me escondia em roupas largas, eu não gostava de me maquiar. Eu, assim, fui começar realmente a me cuidar, me ver como mulher a partir dos 40 anos. Eu gosto até da frase que fala assim, que a vida começa aos 40, porque no meu caso, realmente foi a partir dos 40 que eu comecei a me enxergar melhor como mulher, me cuidar. A fotografia me ajudou com isso. Outro dia eu fiz um ensaio com a Eris, que é uma associada do clube delas, e eu trouxe isso também, porque eu comecei a me ver através do olhar do outro, da câmera, eu falei, nossa, até que eu sou bonita. Eu comecei a gostar, comecei a fazer mais fotos. Então, a fotografia também ajuda muito nisso, né? Eu até incentivo mulheres, né, que estão com a autoestima mais baixa, façam um ensaio fotográfico, um ensaio feminino. Você vai se ver de outra forma, isso também ajuda. Aí vai te dar mais força e você vai se sentir mais forte, inclusive, para buscar seus sonhos, para batalhar uma vaga de trabalho, para abrir um negócio. Sim, a gente né? se sente mais confiante, né? Fazer uma consultoria de imagem, você vai se sentir mais confiante para você se arrumar, saber que você vai estar bem ali, não vai passar os apertos, né? Nossa, será que eu tô à altura, né? A gente tem isso, tinha muito isso. Logo antes de ir, né, de estar com outras mulheres, eu tinha essa dificuldade, essa insegurança, né? De estar ali, me acharem feia, né? Eu já me achava feia e achava que as pessoas também iam me achar feia.
Então, tudo isso incentiva e ajuda na autoconfiança, né? Procurar uma consultoria de imagem, inclusive no Clube Delas nós temos várias. Maravilhosas. Eu vou falar da minha aqui, que é a Thaís Caputo, que me ajudou muito e ajuda outras mulheres. Tem a Thaís, Ana Luísa, a Ana Cibele. Luísa, Cibele, tem A várias. Cibele que veio aqui no podcast com a Enara, né? Fotógrafa. Todas maravilhosas lá do Clube Delas. Exatamente. Ô, Fran, me conta, se hoje você pudesse encontrar com a Fran, criança de 10 anos, 10, 14 anos, o que você falaria para aquela menina? Nossa, isso é bem forte para mim, porque por muito tempo eu tive dificuldade de falar das minhas questões, dos meus traumas, por medo de achar que as pessoas iam pensar que eu estava me vitimizando. Então, assim, por muito tempo eu tive vergonha das minhas cicatrizes. E a gente não pode ter vergonha das cicatrizes, porque elas podem ser um mapa que pode guiar outras pessoas a encontrar um caminho, né? Porque nós já passamos por esse caminho, então esse mapa vai guiar pessoas, né? Que passaram por que estão passando por esse caminho que a gente já passou, que a gente consegue mostrar onde que você pode chegar. Eu cheguei, você pode chegar. Então eu falaria para essa Fran: continua firme aí, porque você vai chegar lá na frente e essas cicatrizes vão ser curadas. Ai, que linda. E o que você imagina para a Fran do futuro? A Fran de 60, 70 anos. Eu imagino e eu quero muito ter a certeza, né, de que eu consegui ajudar muitas mulheres a passar, né, por esses desafios que eu passei, que conseguiram também alcançar o sucesso pessoal e profissional. Então, a maior recompensa vai ser ouvir pessoas falando que conseguiram chegar também lá no topo, assim como eu cheguei. Ai, gente, tem coisa mais linda do que isso? Do que ver uma mulher que quer contribuir para o crescimento de outras mulheres. Isso, para mim, assim, eu acho tão inspirador. E eu estou aprendendo tanto, né, com o Clube Delas, e estando com vocês, com mulheres fortes, cada uma com sua história, com as suas cicatrizes, né, com seus desafios. E mesmo assim, mantendo a leveza e a beleza, né, que as mulheres conseguem ter. Eu sou fã número 1 das mulheres, sou defensora das mulheres. E eu acho tão maravilhoso a gente ter essa oportunidade de estar juntas, né? E você, como criadora do Clube Delas, realmente foi muito inspirada, né? Assim, foi muito abençoada no momento que surgiu essa ideia. Não são todas as mulheres que conseguem pôr em prática, né? Às vezes têm boas ideias, mas infelizmente por questões de vida, de correrias, não conseguem realmente sair do papel. Exatamente. Então, eu fico muito honrada de fazer parte desse grupo e poder estar aqui também ajudando a divulgar, né? Para que outras mulheres conheçam. E quem quiser conhecer, né, Fran? Sigam a Fran nas redes sociais e o Clube Delas. Divulga para as mulheres onde que elas podem encontrar o contato. Você que é empreendedora não precisa caminhar sozinha. Você pode participar de uma rede de apoio, assim como o Clube Delas, e ter muito mais chance de crescer, de se desenvolver, de também divulgar o seu negócio, de trazer a sua ideia ali para o mundo, para outras mulheres. Outras mulheres precisam conhecer o seu negócio. E como que você vai mostrar isso? Participando de uma rede de contato, uma rede de networking, assim como o Clube Delas. Então, segue a gente para você entender mais como que funciona, vem fazer parte. Clube Delas Brasil ou Clube Delas Minas. Delas com 2 L's. Com 2 L's, exatamente. E o meu perfil pessoal também, para você entender um pouquinho da minha trajetória ali, @FrancoiseLiraB. Ai, gente, obrigada. Maravilhosa, né? Quando eu chamei a Fran Fran, você toparia fazer o podcast? Ela, mas a gente vai falar o quê, né? De saúde, você, né? Geralmente são muitos profissionais. Eu falei, não, é o universo feminino e faz parte do nosso universo. Sim. A parte do empreendedorismo, eu acho, né? Da sororidade, de dar as mãos. Então, eu agradeço muito a sua presença. Nossa. Fiquei muito feliz com a sua participação. E eu muito mais, estou muito honrada, muito feliz. Obrigada mesmo por essa oportunidade. Gente, fiquem ligados, sigam a gente e não deixem de curtir e ativar o sininho. E fiquem de olho para os próximos episódios, que vem muita coisa boa por aí. Isso mesmo, obrigada.